agora para tratar sobre um assunto muito importante, que seria a respeito da filosofia, uma introdução à filosofia. E para isso temos aqui o professor Helder Ayala, que já deve ser conhecido por alguns, participa de revisões de livros, como por exemplo Sendo Dom Bosco, e já teve vários trabalhos e já deu várias aulas, claro, ao longo dos anos, enquanto professor de filosofia. E assim, o tema é muito importante em função de que hoje, no mundo em que as pessoas não dizem mais sim e não, mas apenas o talvez, nós estamos sempre numa grande incerteza a respeito de tudo, e a filosofia é mais do que necessária se nós desejamos obter a clareza a respeito de tudo na nossa vida e, sobretudo, a respeito da fé, como a graça pressupõe a natureza, e uma coisa está sempre em conformidade com a outra. Então, de início aqui, eu gostaria apenas de divulgar o livro René Guénon Julgado pela Tradição, que pode ser adquirido na Livraria Santa Cruz, ligado ao Mosteiro da Santa Cruz, que nós acabamos de traduzir e editar, e que é um livro de grande e importante interesse, em função de que nós vemos vários grupos que se dizem católicos cada vez mais aderindo a Guénon, tentando batizá-lo, como se isso fosse sequer possível, como se fosse possível ter uma conciliação entre o bem e o mal. E claro, não é. Então, professor, poderia se apresentar, por favor? Boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje conversando com o senhor. Meu nome é Welder, eu, eu sou pai de família, temos 5 filhos, graças a Deus. Sou graduado em filosofia e lecionei quase 10 anos no estado, aqui no Paraná, no estado do Paraná, na rede pública. Dei aula para o ensino médio e atualmente, de alguns anos para cá, passei a trabalhar então com tradução e revisão. E também, agora, atualmente, também estou trabalhando como professor de latim. Então, é mais ou menos essa que é a minha atuação atualmente. Perfeito. Então, o senhor agora vai dar aulas, não é? De um ano de duração, é isso, o curso? Com uma introdução à filosofia. Isso é sendo auxiliado pela Casa de Formação do Padre David Inácio, certo? Certo. O padre David me convidou, então, para poder lecionar esse curso. Esse curso, então, ele tem a duração de um ano. A princípio, era apenas para rapazes, né, e pais de família. No entanto, devido a várias solicitações, a gente abriu também para que moças e senhoras pudessem também participar desse curso. Então, é um curso que eu vou procurar ministrar de modo acessível, uma linguagem acessível, com um bom material. O padre Calderon tem uma obra chamada Umbrales de la Filosofia, e essa obra é uma obra de grande qualidade filosófica. E também o padre David vai me ajudar com os estudos dos frades de Avrillé, também aí no campo da filosofia, mas nada impede também que ao longo do curso aí a gente vai conversando com o padre David e vendo se podemos também utilizar outras obras, né, como a Suma Teológica, Santo Agostinho, Aristóteles, tentando aí dar um panorama geral da filosofia. Então, o curso vai agora de abril de 2024 até abril de 2025. Vai ser cobrada uma mensalidade de R$ 50 por aluno, ou caso o aluno queira ser um aluno patrocinador, R$ 70. Esses R$ 20 que sobram são destinados para a casa de formação, para o seminário, né, do Padre David. E no caso também, a gente colocou que aqueles que não puderem pagar, nós vamos também dar bolsas, porque não queremos que ninguém deixe de fazer o curso por falta de meios financeiros. Então, a gente também está analisando o pedido desses interessados que querem participar do curso, mas não têm condições de pagar. Então, é isso. Então, e esse valor é mensal, né? Então, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas basicamente a ideia do curso é essa. Estamos agora fazendo as inscrições. Eu peço ao senhor que disponibilize
na descrição do vídeo o formulário das inscrições, se o senhor puder. E é isso. Vamos, com a graça de Deus, levar adiante esse projeto. Nós queremos aí conduzir da melhor maneira possível, se Deus quiser. Perfeito. Então, agora, iniciando o podcast propriamente, poderíamos começar, em primeiro lugar, nos questionando a razão pela qual estudar filosofia hoje em dia. Qual seria o principal interesse por trás do estudo da filosofia? Então, para responder essa pergunta, a gente pode partir de algo assim muito muito conhecido, né, no catolicismo, que é aquela frase que nós não conseguimos amar aquilo que a gente não conhece. Então, hoje, atualmente, mais do que talvez em outras épocas, o católico que quer, de fato, seguir o catolicismo, ele precisa estudar. Então, ele precisa conhecer o catecismo, ele precisa conhecer a crise que assola a igreja, ele precisa conhecer os erros modernos, ele precisa conhecer uma série de coisas para que ele consiga se manter como um bom discípulo do catolicismo. A filosofia entra nisso do seguinte modo, os conceitos filosóficos eles vão nos ajudar, um domínio pelo menos básico dos conceitos filosóficos, esse domínio vai nos ajudar a entender o catecismo, por exemplo, vai nos ajudar a entender as encíclicas, vai nos ajudar a entender a teologia, as obras dos santos e assim por diante. A gente pode utilizar o exemplo da missa. Ninguém precisa ser especialista em liturgia para assistir a missa devotamente. A pessoa pode assistir a missa devotamente e adquirir muitas graças, mas quanto mais ela conhecer a missa, ela, como o senhor mesmo disse no começo, que a graça ela pressupõe a natureza, então esse conhecimento que a pessoa adquire da missa vai fazer com que ela ame mais a missa, que ela consiga prestar mais atenção, que ela assista a missa de um modo mais devoto. Então, se ela souber em que momento se dá a consagração, né, se ela souber o significado dos gestos que o sacerdote faz durante a missa, tudo isso faz com que ela participe da missa, com que ela assista à missa de um modo mais perfeito. Então, a mesma coisa ocorre com a filosofia. Se você tem o conhecimento filosófico, você vai conseguir compreender a fé melhor. E o objetivo do curso é exatamente este: prestar um pequeno auxílio para a revelação, para a teologia, para a salvação das almas e para a organização da sociedade. Então, não quero me alongar muito, a gente pode continuar conversando, mas é basicamente esse a importância da filosofia. Conforme a nossa conversa, eu vou lembrando de mais coisas, a gente vai desenvolvendo esse tema. Perfeito, excelente. Então, dando prosseguimento, nós vemos aqui que há sempre na filosofia tradicional uma grande facilidade de descobrir o seu itinerário. Isso é, nós vemos Aristóteles, temos Platão, claro, mas temos Aristóteles, os pré-socráticos, e então chegamos a Santo Tomás, que é justamente o doutor maior da igreja, o doutor comum. Isso é, temos Escoto, por exemplo, temos outros também doutores, de certo modo, dentro da igreja, não oficiais, né, não realmente tornados doutores, mas feitos pela palavra e pela difusão da sua palavra, né, do seu magistério. Entretanto, Santo Tomás é aquele que pode se dizer doutor comum, justamente porque a igreja mesmo definiu assim. E o que eu quero dizer com isso é, tanto na filosofia natural quanto na filosofia já em São Tomás, que toca a teologia, nós temos que é uma grande clareza, é linear, não é? Enquanto que, se nós formos ver a filosofia pós-moderna, surgem inúmeros nomes, são complicações até, porque são tantas bifurcações, tantos personagens, que nós nem sabemos por onde começar, nem por onde nos situarmos. Então, você poderia falar a respeito de como foi, de certo modo, o início do seu aprendizado
em filosofia, na faculdade mesmo convencional, e como o senhor teve que buscar essas fontes para conseguir, então, essa clareza, essa linha clara que nós temos na fé católica tradicional, no estudo da filosofia? Perfeitamente. Quando eu entrei para o curso de filosofia em 2008 e estudei, desculpa, entrei no curso de filosofia em 2008 e terminei em 2011, né? São 4 anos, então, 2008, 2009, 2010, 2011. Nesse período que eu fiz a faculdade, eu era completamente perdido, né, em relação a essas questões filosóficas. No entanto, ali eu comecei a me esforçar, enfim, etc. E no último ano de faculdade eu acabei me convertendo ao catolicismo. Eu já era católico antes, mas um católico muito relapso, né, não praticava. E a partir quase do meio do ano para o final do ano, do último ano de filosofia, eu me converti. E ali então eu comecei a buscar conhecer melhor a fé católica. E a partir daí comecei a estudar melhor todas essas questões. No curso de filosofia, embora ele seja muito ruim, como eu fazia estudos também individuais meus, eu acabei aprendendo alguma coisa de bom. Mas foi mais depois da faculdade mesmo que eu tive contato com bons autores, né, da área filosófica, como o próprio Padre Calderon, Santo Tomás, Suma Teológica, Aristóteles e outros, né? E porque depois da faculdade eu comecei a lecionar. Logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui dar aula. E para dar aula, eu estava decidido, óbvio, né, a dar um bom conteúdo para os meus alunos. Então, eu comecei a buscar esse conhecimento para poder repassar para os meus alunos. Né? Então, eu ensinava para eles Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás, e lógica. Então, eu busquei esses bons conteúdos para dar para os meus alunos. Eu ainda não estava bastante perdido ainda, tinha muitas ideias ruins, mas desde o começo ali da minha atuação como docente, eu já procurava dar para os meus alunos um conteúdo que favorecesse a virtude, favorecesse a busca pela verdade, enfim. E por isso eu tive muitos problemas, né, na escola. Por exemplo, desde o começo da minha atuação como professor, eu resolvi sempre no começo da aula rezar o Pai Nosso com os alunos. Então eu sempre procurava assim aconselhar bem os alunos, quando eles fazem muitas perguntas, né? Professor, tal coisa é pecado, professor, isso é errado, professor, o que o senhor acha disso? Enfim, ali tive bastante oportunidade de esclarecer os jovens ali sobre muitas coisas. Então, no começo da aula, rezava o Pai Nosso, e isso sempre, não só o Pai Nosso, mas toda a minha atuação, sempre foi fonte de muitos problemas para mim na escola, e de muitos sofrimentos, e muitos embates e conflitos, que eu consegui ainda levar por 10 anos essa situação, né? O ápice desses conflitos, assim, um ponto culminante ali foi em 2014, quando ocorreu aquela questão do Pai Nosso, né? Que muitas pessoas ficaram sabendo, muitas pessoas hoje ainda me conhecem por causa disso. E naquele momento, eu ainda era PSS, que se chama aqui, né? Que é um professor que não é concursado. Ele é contratado todo ano. Eu ainda era contratado todos os anos, né? Todos os anos tem que renovar o contrato. Então eu era PSS naquele momento. E o conflito se exacerbou tanto que a direção chegou a me colocar à disposição. É um termo que se utiliza para dizer que você não está mais lecionando e fica à disposição do núcleo. Aí teve muitas, né? A televisão foi lá na escola, me entrevistou. Eu que fui atrás, né, da televisão para poder mostrar isso, para poder mostrar para as pessoas o que é a escola, né? Como que pode um professor ser demitido por rezar o Pai Nosso, enquanto várias atrocidades morais ocorrem na escola e nada acontece para ninguém. Então, mesmo assim, não porque foi comigo, né? Mas para mostrar a situação, para mostrar o absurdo, né? Que existe hoje em termos educacionais. Então ali me colocaram à disposição, mas daí houve aquele protesto, houve a televisão, tudo mais, eles acabaram voltando atrás, eu continuei o meu ano ali normalmente.
mas eu fui submetido a um processo de sindicância, e no final dessa sindicância eu fui condenado a ficar 2 anos sem lecionar para o estado do Paraná. Mas, como no ano seguinte eu assumi o concurso, essa punição, como eu já tinha feito a prova do concurso antes e acabei assumindo o concurso, essa punição então ficou sem efeito. Mas, de todo modo, a punição, ela existe. Ela, vamos dizer assim, ela existiu, não foi cumprida, mas ela foi decretada, né? Então, foi decretada uma punição a um professor de ficar 2 anos sem dar aula, porque ele rezava o Pai Nosso, por causa também dos meus conteúdos, né? Talvez não vai constar lá nas atas que foi por causa do Pai Nosso, mas é evidente, pelas conversas que eu tive com a direção da escola naquele momento, com a coordenação pedagógica, etc. Então, assim, só para contar um pouco de como foi, né, o meu período como professor de filosofia. E aí eu parei de dar aula de filosofia, dei aula de português e latim por um tempo, uma escola aqui, dei aula de história por um tempo também, um tempo bem curto, e depois acabei ficando só no campo da tradução e da revisão. Mais recentemente, um grupo, né, de pessoas me convidou para dar aula de latim, então agora eu permaneço com esses 2 trabalhos, como tradutor, revisor e professor de latim. Na verdade, não é apenas uma turma que eu tenho, que eu dou aulas semanais e posto as aulas num grupo de WhatsApp. Então, é mais ou menos assim que tem sido a minha atuação profissional na área da filosofia, na área da tradução e da revisão, etc. Perfeito. Então, justamente, não é? Como eu disse, há sempre uma grande dúvida e quando alguém se impõe com uma certeza, isso ofende. Óbvio, né? Porque tudo pode ser permitido exceto a verdade, porque a verdade ela necessariamente vai ofender todo o resto. Porque ela se impõe, não é? Porque ela é a única opção. Então, é até natural que tenha havido uma represália, justamente porque, uma vez que se aceite a verdade, todo o resto será necessariamente ser rejeitado, porque não pode servir a 2 senhores. Então, perfeito. E, ademais, alguma colocação a fazer agora a respeito da sua própria formação na faculdade, de como é essa formação, quais são os nomes abordados, se é Heidegger, Hegel, entende o que eu quero dizer? O que eles ensinam? Apesar de que hoje em dia deve ser ainda pior, com certeza, porque a situação é de se deteriorar, né? Não de melhorar, mas ainda assim, o relato que o senhor teve de 2008 até 2011 poderia já dar uma luz a respeito do que está sendo ensinado nessas faculdades, como recentemente tivemos o depoimento do André Ramos, né, que foi a uma faculdade de teologia, porque ele gostaria de aprender os sonhos da teologia, e só o que ele saiu foi com Karl Rahner, Teologia da Libertação e coisas nesse sentido, né? Então eu gostaria de saber a respeito de qual é esse itinerário, precisamente, que estão passando nas faculdades de filosofia. Então, quando eu resolvi fazer filosofia, eu tinha uma ideia completamente de outro planeta em relação a isso. Eu havia lido alguns livros antes e eu via na filosofia uma coisa elevada, digamos assim, de sabedoria. Só que, claro, não tinha muita noção, mas eu imaginava que era uma coisa de pessoas inteligentes que queriam buscar a verdade, aprender, se tornarem sábias, virtuosas, etc. Tinha uma ideia mais ou menos assim, porque tinha lido apenas um livro do Sócrates, que me deixou bastante interessado, assim, bem encantado mesmo, eu posso usar a palavra, o livro do Sócrates chamado Apologia de Sócrates e o Banquete, um livrinho da Martin Claret, né, que eu li na época, e ali me interessei bastante pela filosofia e achei que era uma coisa assim elevada, né? E quando eu entrei na faculdade, o que mais me chamou a atenção desde o começo foi o relativismo, que é isso que o senhor está dizendo, né? Que a verdade não existe, que existem apenas perspectivas, pontos de vista, tudo pode ser discutido, não existe nada absoluto, etc. Então, esse pensamento eu encontrei na faculdade desde o início e ele me contrariou bastante. Por mais que eu não tivesse noções claras de catolicismo, etc., mas o relativismo me irritava muito, porque de fato é uma coisa muito irritante, né? Porque com relativismo você não pode discutir nada, né? Porque se todo mundo pode falar o que quiser, pode dar a opinião que quiser, não tem nem por que eu discutir, não tem nem por que eu conversar com uma pessoa, basta eu ficar com as minhas próprias ideias e acabou, né? O conhecimento, tudo
tudo perde o sentido com o relativismo. A escola perde o sentido com o relativismo, a universidade perde o sentido com o relativismo, os livros perdem o sentido, nada que o ser humano faça tem sentido se você partir de uma postura relativista. Então ali isso me irritou bastante, e a única coisa que eu vi que não era, que não me pareceu, pelo menos na época relativista, era o comunismo, né? Porque o comunismo me parecia como uma luta legítima pelos pobres. Então, pelo menos ali tinha algo definido, né? Digamos assim. E eu acabei caindo, né, nessa questão do comunismo e acabei me tornando comunista na época. E, claro, depois abandonei, né? Como eu já disse. Mas o comunismo me chamou a atenção porque ele era uma coisa que me pareceu mais firme, mais determinado, mais, mais, digamos assim, assertivo, né? Depois eu fui ver que o comunismo também é relativista, enfim. Mas naquele momento me pareceu como, pelo menos pela postura das pessoas que seguiam essa ideia ali, como algo mais firme. Enquanto os relativistas não estavam nem aí para nada, não se importavam com nada, se importavam só em ficar naquele jogo pseudo-filosófico ridículo, né? Então, o que permeia toda a faculdade, com certeza, assim, imagino que até hoje é óbvio, né? É o relativismo. Claro, um relativismo que não aceita a verdade. É um relativismo que, por exemplo, assim, tudo pode, mas não pode ser católico, entende? Você pode ter qualquer ideia, mas você não pode afirmar verdades morais. Então, assim, é um relativismo conveniente, né? Não é uma coisa que vale tudo, porque não vale tudo, porque não vale a verdade. Então, vale só aquilo que é relativista, né? O que não é relativista não entra ali. Então, na própria faculdade tive muitos conflitos por causa disso também, mesmo sendo comunista, mesmo porque eu discutia bastante com os relativistas e tentava mostrar esse absurdo e foi assim. Mas no primeiro ano é filosofia antiga, no segundo é filosofia medieval, no terceiro ano filosofia moderna e quarto ano filosofia contemporânea. Só que a filosofia antiga e a medieval, elas são tratadas de um modo muito superficial, porque, pelo menos aqui na universidade que eu estudei, ela era focada em filosofia moderna e contemporânea. Então, os simpósios, os congressos, etc., era tudo tomado pela filosofia moderna e contemporânea. Então, o que se sobressaía na universidade era Nietzsche, Heidegger, Kant, né? E daí tinha alguns que estudavam Platão, mas acabavam também lendo Platão pelos olhos do Heidegger, e assim é uma bagunça, né? Mas a filosofia antiga e medieval, elas são estudadas com mais superficialidade, e se elas forem estudadas com profundidade por algum pesquisador ou algum acadêmico, esse pesquisador é relativista também. Então, para ele só está analisando uma filosofia, porque ele tem apreço, que ele gosta e tudo mais, mas ele não está levando aquilo como verdadeiro ou buscando a verdade de fato naquilo. Entende? Ele está apenas estudando como se fosse uma coisa de laboratório, apenas um conhecimento técnico daquilo, né? Só uma anedota para exemplificar. Uma vez na faculdade estava eu e um amigo meu perguntando para as pessoas se elas acreditavam na verdade, né? Você acha que a verdade existe, tudo mais? Saímos perguntando assim para algumas pessoas e todas dizendo que não, né? Depende da perspectiva. Essa era a resposta, né? Depende da perspectiva em que você for analisar, depende do autor. Tinha alguns que diziam até isso. E aí a gente chegou num grupo de seminaristas, porque ali na faculdade que eu estudei, ela também atendia o seminário. Então, os seminaristas eram levados a estudar numa universidade pública péssima. O senhor tem uma ideia do nível em que chegou a coisa. Então, os seminaristas estudavam lá. E aí a gente chegou nesse seminarista e perguntou assim, você acredita na verdade? Ele disse que não. Eu falei, mas você acredita em Deus? Ele respondeu que sim. Então, olha o tamanho da contradição, né? Acreditar em Deus, mas não acreditar na verdade. Tamanha era a martelação, né? Nesse ponto de que a verdade não existe na universidade. Perfeito.
Realmente, é o esperado, não é? Então, alguma colocação a se fazer a mais? Algo que desejaria citar aqui e que não foi abordado? Eu gostaria também de dizer, por exemplo, assim, existem muitos católicos de boa vontade que estão buscando ser bons católicos, buscando seguir a doutrina, buscando levar uma vida reta, etc. Mas devido a toda essa doutrinação que teve ou na escola, ou na universidade, ou nos próprios amigos nossos, né? Quando você vai conversar com várias pessoas, esse relativismo, esse liberalismo, toda essa esses erros modernos, né? Os diversos erros modernos, liberalismo, comunismo, relativismo e assim por diante. Esses católicos acabam às vezes padecendo de alguns desses problemas, né? Então, a filosofia ela pode sanar isso também. Ela pode dar uma boa contribuição para que esses católicos eles percebam alguns erros. Por exemplo, existe talvez até bons católicos que querem ser bons católicos, mas que acham que o Estado laico é bom, por exemplo. Católicos que são bons, mas acreditam que na economia o liberalismo pode. Entende? Então, a filosofia pode dar uma boa contribuição a isso. Católicos, por exemplo, que querem ser bons católicos, etc., mas acabam tendo como mestre, como professor, uma figura que não tem nada de católico, entende? Então a gente vê muito essa contradição, assim. A pessoa é católica, quer levar a vida reta, tudo que estuda o catecismo, etc., mas vai ver a pessoa tem como professor alguém que tem muitos erros contra o catolicismo. E às vezes não percebe a contradição, ou acha que está tudo bem. Então, eu creio que deixar bem claro, né, os princípios que regem a razão, deixar bem claro esses princípios filosóficos, a questão da lógica. Se você pensar nas áreas da filosofia, né, metafísica, ética, lógica, a ciência da arte do belo, que é chamado muitas vezes de estética, mas eu acredito que o professor Noguet nomeou isso com mais clareza, né, chamando de ciência da arte do belo. Tudo isso, todas essas artes, essas áreas da filosofia, elas já mostram o que você pode aprender com elas. Então, por exemplo, na lógica você vai aprender a pensar com clareza, pensar com perfeição, pensar com exatidão. A política, você vai ver essas questões do liberalismo, qual que é o papel de um político. Essa questão da ciência da arte do belo também é muito importante, porque muitos católicos também acabam achando que qualquer obra, que obras de arte que são muito ruins, eles acham que não tem problema nenhum, né? Então acabam ouvindo músicas, acabam assistindo filmes, etc., que não são bons, mas porque não tem, muitas vezes, o escopo para analisar e dizer o porquê que aquele filme é ruim, por que aquela música é ruim. Então, às vezes, acabam sendo vítimas de muitas coisas imorais por falta desses princípios. Então, isso que, como está no nosso próprio convite, né? Age-se mal porque pensa-se mal. Então, esse também que é essa contribuição que nós também queremos dar com o nosso curso, né? Como o próprio Dom Lefebvre dizia a respeito de que ele descobriu no seminário de Roma, não é? Que ele próprio era um liberal, porque ele descobriu com o padre Lefloc, que era o professor dele, um padre muito bom, que colocava diante dele as atas do magistério, as condenações à igreja, as definições da igreja, e ele que tinha sido criado, por exemplo, num ambiente católico e em um lugar com pelo menos mais de 10 padres na escola dele, ele pensava que a divisão entre religião e Estado era ok, que isso era algo que era comum, não era ruim, entende? Ou seja, ele pensava, ele Sim, tinha uma mentalidade liberal de que achava que o laicismo era bom, que era boa essa divisão entre o Estado e a religião, e ele fala, eu próprio era um liberal e só fui descobrir isso tendo contato com o Padre Flock, ou seja, se ele, há tantos anos atrás, antes mesmo do concílio, já estava num ambiente em que havia tanta dúvida e nenhuma certeza, quem dirá nós? Ou seja, exatamente. é isso que temos que ver, que a situação, sobretudo agora com o agravamento do Vaticano II, ela só piorou. Então, hoje em dia o magistério não tem nem intenção de ser magistério, digamos, não é?
por Exatamente. aparência. E então nós vemos que isso leva a consequências péssimas, porque são cegos ganhando outros cegos, infelizmente. E é por isso que temos sempre que colocar diante de nós a verdade, as definições, a clareza, porque caso contrário, nós não conseguiremos agir bem, evidentemente. E a respeito dos marxistas, é que os marxistas sempre têm um ímpeto muito forte, porque para eles a doutrina se adequa à praxis, ou seja, o que importa não é a verdade, mas é adequar a doutrina no modo em que as circunstâncias favoreçam a expansão do movimento. Ou seja, Exatamente. as distinções muito graves, por exemplo, entre o marxismo francês, diziam inclusive que era mais importante, quando se tratava de marxismo, ir a Paris do que ir a Moscou, porque lá que estava a grande intelectualidade liberal, marxista e comunista mesmo. E eu digo isso porque há uma grande distinção entre os stalinistas de Moscou, entre esses marxistas, ironicamente burgueses, não é? Desse, desse círculo intelectual parisiense, e uma grande diferença entre os marxistas brasileiros e latino-americanos. Isso é, porque a doutrina deles não é sólida, não é uma rocha. Não, ela é volúvel, ela é propositalmente volúvel, porque o que importa é a praxis acima da verdade. Ou seja, a doutrina se adequa ao ambiente e às circunstâncias, de modo a que possa captar o máximo de massa, né, para os seus movimentos. E é justamente por isso que quando não se tem certeza, não se tem a firmeza, uma direita, por exemplo, que não seja estabelecida em um fundamento melhor do que apenas as aparências de uma suposta dialética elevada, que não tenha de fato a verdade como arma, ela só abre espaço para a esquerda a longo prazo. Isso porque essa esquerda ela é impetuosa, ela tem certeza dos objetivos que ela quer, enquanto nós vemos que o outro lado, né, essa direita, ela é confusa, porque ela se vale de inúmeros nomes, ela tem toda uma erudição, mas ela não tem um principal, ela não tem a doutrina da igreja, ela não tem São Tomás, ou seja, não tem as armas eficazes para combater e fazer a verdadeira contra-revolução, não é? Então, Helder, Sim, algo mais? Se não, já podemos encerrar por aqui. só vou fazer um acréscimo no que o senhor acabou de dizer. Realmente, para a gente vencer qualquer erro, tanto os erros da esquerda quanto os erros do liberalismo, nós devemos nos pautar nos princípios católicos em relação à política e nos pautar nesses princípios de modo firme e de modo total, conforme nos ensina a obra de Santo Tomás de Aquino, De Regno. Então, muitas vezes as pessoas se voltam contra o esquerdismo utilizando o liberalismo. Então, isso não é correto. A única coisa que pode nos salvar em termos políticos ou em qualquer outros termos é a doutrina católica na sua pureza integral. Então, é isso que eu gostaria de dizer em adendo ao que o senhor acabou de dizer. Perfeito. Então, muito obrigado, professor Helder. Então, todos os inscritos estão convidados às aulas do professor. E justamente para não cair numa falsa direita, recomendo novamente, por fim, esta obra que traduzimos, do René Guénon, Julgado pela Tradição. Uma melhor obra que trata sobre René Guénon, agora trazida ao português. Então, muito obrigado, professor Helder, muito obrigado a todos que nos acompanharam, e salve Maria. Muito obrigado, salve Maria.